Ok, bate mais um de novo. Perfeito. Então eu gostaria de saber como começou a história do cemitério israelita. Quando eu estava fazendo as pesquisas para escrever o livro sobre a história do cemitério do Caju, eu me deparei com um cemitério dos israelitas com a entrada para o lado de fora do cemitério do Caju. Sendo que dentro do cemitério do Caju tem o cemitério das Irmandades, das igrejas campistas. E eu achei uma coisa interessante, porque pesquisando eu encontrei a história de criação de um cemitério em 1861, do cemitério dos protestantes. E essa lei que aprovou a criação desse cemitério foi o parecer número 41, de 10 de abril de 1862, que aprovou esse cemitério. Ele ficava do lado direito da entrada do portão principal do cemitério do Caju, na estrada de São Fidélis, como era conhecido, aquela estrada que passa, aquela rua que passa em frente ao portão do cemitério do Caju, porque na época o cemitério ficava fora do limite da cidade. Como eu dizia, o cemitério teria que ser construído fora do limite da cidade. Então, ali já não era mais considerado centro da cidade, ali já era considerado periferia. E logo depois, em 1925, na restauração do cemitério do Caju, esse cemitério dos protestantes foi desativado. Foi desativado esse cemitério. E logo a seguir tem a presença dos israelitas, porque não constava a presença dos israelitas nessa época. A presença dos israelitas na nossa cidade só vem se dar em 1914. Em 1914 que passou a ser registrada a presença dos israelitas. Sendo que a gente vê que em 1925 o cemitério já estava fechado. Mas em 14 já tinha israelita em Campos. E ainda existia o cemitério dos protestantes. Entendeu? Só que esse cemitério foi desativado em 25, mas não tinha ainda o cemitério dos israelitas. Entendeu? O cemitério dos israelitas vem a ser solicitado somente em 1929. O cemitério dos protestantes já tinha sido fechado, desativado. E o cemitério dos israelitas foi aprovado para ser construído no cemitério do Caju, também no lado direito, onde provavelmente teria existido o cemitério dos protestantes, do mesmo lado direito do portão principal, na mesma estrada que vai para São Fidélis. Então eu acredito, no meu parecer de observador, com relação a meus apontamentos de pesquisa, que o cemitério dos israelitas veio a ocupar o mesmo local onde foi o cemitério dos protestantes. Ou provavelmente, desde a época do cemitério dos protestantes, já existiam israelitas sendo enterrados no mesmo cemitério. Entende? Você sabe quando que foi o último enterro, não, né? Não, 25 foi quando fechou, né? Provavelmente essa data possa existir, não tenho certeza se possa existir, mas seria no livro de registro de mortos da administração do próprio cemitério. Eu não sei se o cemitério do Caju tinha o elo de ligação da administração com o cemitério dos israelitas, porque as irmandades têm um elo de ligação, porque todo mundo que é enterrado no cemitério do Caju tem que passar pelo registro do livro de registro de mortos da administração. Agora, dos israelitas, eu não sei se teria passado, porque não chegou ao alcance da minha pesquisa quando eu escrevi o livro, entende? Eu não posso te afirmar com certeza. Mas pode ter o registro, sim. Eu acredito que se todo mundo que era enterrado no cemitério, principalmente na área do cemitério do Caju, tem registro, provavelmente o livro de registro da administração também possa ter o enterro do último israelita. A gente recebeu a informação, seu Elvio, que 2 pessoas são responsáveis atuais, né, pela limpeza do cemitério, mas assim, ele está fechado, né? Mas é 2 pessoas que vêm de São Fidélis e São Francisco, São João da Barra. Eles vêm para fazer limpeza com frequência. Por acaso você já ouviu falar de algo disso ou não? Não, eu sei que nós temos parentes enterrados no cemitério do Caju, minha família praticamente toda está enterrada no Caju, e a gente sabe que tem as pessoas dali, da comunidade, que fazem a limpeza no cemitério do Caju. Eu não sei se tem nem nas irmandades especificamente, provavelmente
As irmandades devem ter, porque o meu foco não foi nem as irmandades. As irmandades, quando eu fiz o livro sobre a história viva da Morada dos Mortos, que é a história do cemitério do Caju, eu só enfoquei a presença das irmandades porque eles estão dentro da área do cemitério do Caju. Não que ele fosse o foco principal do meu trabalho, mas é uma informação interessante, porque provavelmente seja alguém encomendado por algum israelita, ou pela pessoa responsável pelo cemitério. Ou podem ser 10 israelitas também. Com certeza, até eles podem ser israelitas também. Com certeza. Pois é. Aí deixa eu te perguntar, por acaso você acha que é possível fazer essa reativação do cemitério? É necessário? Olha, eu acho que todo cemitério é válido, porque é onde você descansa o corpo seu ou dos seus entes queridos, né? Do pessoal de sua família. E se tiver em campos israelitas, alguns judeus, que eles possam ser enterrados, que eles possam também ter o cemitério. Porque se as irmandades, todas elas têm o seu cemitério dentro do Caju, por que não os israelitas? Ou qualquer outra religião? Eu acho que se o Brasil é um país laico, todas as religiões têm o seu direito, entendeu? Se tem o direito de ter o cemitério de todas as outras igrejas, por que não dos israelitas? Agora, dependeria de ter as pessoas que professam a religião para poder administrar o cemitério, ter como tocar o cemitério. Porque não adianta você ter um cemitério sem israelita na cidade, sem judeus, entendeu? E a gente sabe que tem muitos judeus ainda por aí na cidade. A gente sabe disso. Você sabe alguma coisa a respeito de sinagoga em Campos? Não, a cidade de Campos teve a sinagoga, eu tenho uma referência aqui no meu trabalho de pesquisa. A primeira sinagoga, ela ficava no centro da cidade. A primeira que foi construída, na rua Barão do Amazonas. E a segunda, na rua, eles fizeram uma associação de israelitas. Era na rua do Lacerda Sobrinho, número 32. Entendeu? Não sei ainda se existe alguma ligação ou alguma referência ou algum morador que tenha pertencido aos israelitas, seria uma questão de observação. Mas eles tiveram uma grande quantidade de pessoas, segundo eu consegui ainda, na época, em algumas apurações, isso que eu estou falando, em torno de 2007 a 2009, eles teriam mais de 200 pessoas que professavam os israelitas, que tinham a ligação com o cemitério, que moravam na cidade de Campos. Hoje a gente não sabe a quantidade de pessoas que tem, mas chegou a ter mais de 200 pessoas ligadas ao israelismo na nossa cidade. Beleza, é isso mesmo. Tem uma coisa mais que você queira falar sobre o cemitério? Não, eu coloquei aqueles pontos de questionamento que eu achava interessante para você, depois você buscar, para poder não restar dúvida. Entendeu? Que é saber se o cemitério dos israelitas é o mesmo cemitério que foi dos protestantes.